Bom dia a todos. Vocês conhecem muito bem o exemplo de pais que lutam na vida e conseguem as coisas materiais, né? E através de muito trabalho, né? De muito sacrifício, e de filhos que vivem a vida graças a esse esforço do pai, mas que não está preparado e na segunda geração põe a perder tudo, né? Então, vocês estão cansados de ver exemplos na sociedade assim. O porquê desse exemplo, né? Porque na parte espiritual também é a mesma coisa. Temos casos recentes que estão acontecendo no templo, são de pais realmente dedicados, que faz essa poupança espiritual, né, para os filhos e para os descendentes, mas que muitas vezes o filho não está preparado, né? Tem um caso que aconteceu, foi de uma membro que tem um filho que sempre recebeu joreio quando criança, mas na adolescência e na vida adulta se afastou, né? Mas mesmo assim a mãe colocava sempre o nome dele no altar e sempre fazendo oração para ele, pedindo proteção, pedindo que abra os caminhos para ele, que tenha uma abertura espiritual na vida dele. E um belo dia, essa pessoa, essa criança ou esse rapaz, descobriu que estava com uma doença incurável. E logo lembrou-se do jorei, da mãe, né? Então a mãe prontamente ministrou jorei. E pouco a pouco foi melhorando, né? E hoje não precisando de nenhum medicamento para tratar desse enfermo. Mas nem assim ele vem ao templo, ou seja, à frente a Meishu Sama, né? Agradecer essa graça, né? Aí a gente percebe que é uma imaturidade ainda, né? Como se fosse assim, mimados espiritualmente, né? Então graças a Deus, esse excesso de proteção de Meishu Sama para com a gente, mas tem que estar muito ciente de que lá fora a vida não é assim, né? Outro caso de também uma pessoa, uma criança que hoje, adolescente, teve os pais sempre messiânicos e que está namorando agora, e o namorado teve que fazer uma cirurgia. E aí ela ficou observando aquilo pelo sofrimento que ele estava passando, né? E isso realmente fez refletir de quanto nós somos agraciados, né? E de quanto as pessoas lá fora sofrem, né? Sem saber se dá aquela sensação de medo, de insegurança, né? E com Kanon, ou seja, com Meishu Sama, essa incerteza passa, né? Qual que é a sensação que ao recebermos jorei nós temos? É de uma tranquilidade, de que
nada de ruim vai acontecer. Essa sensação que as pessoas têm depois de receber Jorei é de uma proteção intensa de Deus. Como se estivesse realmente sendo abraçado, sendo envolto pela aura divina. Essa é a sensação, ao recebermos a luz do Jorei. Então, nós estamos agora em plena campanha para a concretização da Torre de Miroco e também a feitura, da estátua de Kannon. E muita gente está fazendo as doações, mas é importante ter o direcionamento correto dessa doação. Pois muitos ainda acham que tem que colocar muitos nomes de pessoas para eles receberem proteção. É um jeito de pensar. Outro jeito é colocar apenas o nome de quem quer que seja, mas que essa pessoa está doando no nome dessa pessoa. Entende? É diferente o ponto de vista, porque essa construção dessa estátua de Kannon nada mais é do que o espírito, de Kannon tem que ser feito até nas doações, para que seja autêntico, que é a doação para um desconhecido, ou para a pessoa que vai vir ainda. Chegando lá, a pessoa em frente à estátua, ela vai ficar emocionada, ficar feliz, como uma obra de arte, ao mesmo tempo como uma divindade. E isso é um presente nosso para essas pessoas que vão vir. Essa é a ideia. O mundo sempre virando para o lado centro, ou seja, egoísmo, um lado ao contrário. E que Meishu Sama nos explica que tem que ser no sentido horário, o sentido natural do ser humano. E a natureza do ser humano é essa, a verdadeira natureza do ser humano é essa, é de realmente gostar de fazer o bem, gostar das pessoas, gostar do outro. Essa é a natureza verdadeira. Mas que com tantos anos de era da noite virando para o lado contrário, endurece tudo, petrifica tudo. Esse 0,01, um Kannon pequenininho, que está em Asakusa, berço, onde nasceu Meishu Sama, a cidade vizinha, um quarteirão vizinho ele nasceu desse templo de Asakusa. É o Kannon menor do Japão, mas toda feita em ouro, e que por engraçada coincidência, foi pescado pelos pescadores no rio, igualzinha à nossa história também. Quer dizer, isso também é uma dica para nós, que esse é o jeito de Deus fazer. Pescar do rio, quer dizer, você pescar o seu coração, quer dizer, achar alguma coisa dentro do coração, e pôr para fora, pôr para a superfície. Muita gente ainda não entende essa ligação Kannon e Meishu Sama. Por que no começo da vida religiosa de Meishu Sama se falava muito de Kannon, até uma oração que rezava para Kannon, E muita gente coloca isso como uma dúvida, porque a messiânica pouco a pouco foi tirando a palavra Kannon, Porque Kannon também muda de figura. Ou seja, Kannon é a figura em que significa Kannon, significa aquele que escuta, aquele que ouve os sofrimentos da humanidade.
Isso durante a Era da Noite. E ele, especificamente, era uma divindade do budismo, né? Então, era para salvar aos que acreditavam no budismo, né? Apesar de ter, de outras religiões, muita simpatia e mesmo no taoísmo, né? Adoração a Kannon. Então, ele vai, à medida que a Era do Dia vai chegando, ele vai ganhando os céus, né? Vai mudando de nome. Quer dizer, é como uma pessoa que é tenente, depois capitão, depois major, depois general, né? Quer dizer, são as patentes espirituais que vão mudando. Tem um livro de Meishu Sama com todos os desenhos de Kannon e do Daiko Myorai, que é um outro nome, Komyo Nyorai, que é um outro nome, Maitreya, também outro nome, né? São todos do mesmo rosto. É a mesma carinha. Muda-se as vestes, muda-se o formato da mão, os enfeites, mas sempre a mesma carinha. Isso já para nos ensinar a essência, né? Como ele trabalhou durante a Era da Noite. E durante a Era da Noite, muitos serviram a Kannon, né? Receberam muita graça e serviram. E com certeza as mesmas pessoas que hoje acreditam em Meishu Sama. Pela afinidade, né? Por isso, nós mantemos o nome de Kannon, justamente porque todo mundo conhece, né? E com isso, chamar mais pessoas, né, como é que fala? Irmãos de fé, né? Hoje, devotos de Kannon, está espalhado pelo mundo inteiro, né? Uma oração de Kannon feita pelo tibetano tem 9 milhões de acessos. Quer dizer, tem gente que está entendendo a origem dessa energia, de onde vem, né? E sempre, a principal característica é o amor, né? Ou seja, o makoto com as pessoas. Uma vez um oficiante me veio perguntar, pois o amigo dele era crente, e veio discutir com ele se ele acredita que só Cristo salva. Essa frase existe, né, entre os crentes, né? E aí ele veio perguntar para mim, só Cristo salva? Eu falei que sim. Aí ele ficou assim, assustado, né? Eu falei, não, você troca a palavra Cristo. Coloca assim, só o amor salva, né? Só a luz salva. Ou tudo que Cristo foi, né? Só a compaixão salva, né? Aí sim, é verdade, né? É rotular os nomes, né? E com isso se perde uma grande oportunidade, uma grande chance da gente conhecer a felicidade, né? Quer dizer, só Kannon salva, só o amor de Deus salva, só a luz salva, né? Quer dizer, à medida que Kannon vai subindo no mundo espiritual, o sol vai raiando, o último estágio dele é Maitreya, ou seja, Messias, aquele que vem para salvar o mundo, aquele que vem para mudar o mundo. Isso, no Ocidente, é Messias, né? E, sabendo disso, os nossos irmãos de fé aumenta mais ainda. Quer dizer, quem acredita em Deus Supremo é irmão de fé da gente também. Então tem que ter essa noção abrangente, né? Para
nós podermos ensinar, né, essa maravilha que é o jorei. Tem casos de pessoas, monges budistas que ministram jorei, tem o Hikari, ministram jorei. Tem freiras que ministram jorei, né? Porque vocês imaginem uma pessoa que é membro há 20, 30, 40 anos, mas que a parte do coração não foi muito desenvolvida durante esse período. E uma outra pessoa que acabou de conhecer o jorei, ou veio de uma outra religião, já tem um trabalho espiritual em referente à doação, a se doar, né, ou seja, do coração, ela recebe o jorei, recebe o Hikari. Parece que a pessoa que tem muito mais tempo ministraria um jorei melhor do que aquela pessoa que é recém, né? Só que isso vai depender do coração. É a bitola do cano, ou seja, existem medidas, meia polegada, 3/4, 1 polegada, e assim é o fluxo, ou canal de cada um. Quem tem o coração trabalhado, que tem um fluxo maior do jorei, né? E assim, dá para saber que aonde que reside a importância, né, de nós estarmos aqui. É de pensar profundo nessa iluminação. Ou seja, procurar dentro da gente mesmo o porquê que o coração da gente ainda não palpita forte, né, não aquece ainda. Como o Meixo Sama fala, uma porta de pedra que tampa a entrada de luz. Então tem um trabalho muito longo pela frente de todos nós, mas é dado a chance para nós, por Meixo Sama, para que mais pessoas adentrem ao templo, conheçam Meixo Sama, conheçam a filosofia, os ensinamentos, né? Esses dias, eu estava, por conta da confecção do lago de Ribeirão Pires, chamei uma pessoa que manuseia guindaste, uma pessoa bruta, uma pessoa bem forte, né? Fala grosso e não é refinado nas palavras. Mas quando ele chegou a Ribeirão Pires, de frente à torre, ele falou assim: como isso é lindo! Aí eu olhei e falei: que bom, né, que você gostou. Eu falei: não, é muito lindo, ele falou. Eu estou arrepiado, ele falou. Aí eu olhei para o braço dele e realmente estava muito arrepiado. Aí aquilo eu falei: puxa vida, né? Que alguma coisa ajudou, né? Não sei para quantos anos daqui para frente, ou pode ser imediata, instantânea, não sei. Mas que alguma coisa, um pedacinho de luz entrou dentro dele. Né? Não que vou ajudar, vou fazer um preço melhor, e já entrou no clima, né? E aí a gente vê que é necessário também esse tipo de trabalho. Claro que é necessário o estudo, o aprofundamento, para não ficar superficial, né? Ficar uma coisa muito superficial. Aí a gente não tem o que oferecer. É necessário o estudo dos ensinamentos para nós termos a verticalidade, né? Na hora H, sermos firmes, né? Não mimar igual nós mimamos nossos filhos, né? E ter as palavras, se precisar, às vezes, mais dura, né? Mas sempre com o coração querendo ajudar a pessoa. Então, estamos então nessa fase agora, e eu vi como está ficando, porque ele é feito dentro do... Primeiro foi feito em argila, em tamanho de 80 centímetros, depois passou para o computador e foi dado todos os detalhes, e eu fui
agraciado de ver primeiro, né, como está ficando, e realmente está muito lindo, né? Então, como uma obra de arte também, vale muito como uma obra de arte também, né? Então, a todos que estão, né, se empenhando nessa nova campanha, ter essa mentalidade que é para os outros, né? Que não é para nós, é para os outros. E com isso, automaticamente a gente recebe, né? É assim que funciona, né? Muito obrigado a todos pela presença. Um bom domingo aí.